Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje, dia 18 de setembro de 2024, quarta-feira, estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, tínhamos outras coisas para falar, mas esses eram os itens, principais, e são tantos itens, a nossa casa está com tantos itens que eu vou deixar alguns outros para posteriormente falarmos. Então, eu vou pedir à nossa irmã Glaucia a gentileza de fazer a leitura de uma página da obra Caminho, Verdade e Vida. Pode abrir à vontade. Boa noite. Mensagem 46. Quem és? Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Deveria existir, Tiago, capítulo 4, versículo 12. Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores do que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daquelas a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço da regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Foram chamados, por mais humildes que lhes pareçam, as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender, sinceramente, às recomendações do seu verbo sublime. Que assim seja. Uma ótima reunião para nós. Mas, meus irmãos, nós vamos então falar sobre o desenvolvimento dos médiuns, itens 209 a 214 do livro dos médiuns. Pensei que já tivesse projetado. Esses itens que nós estamos estudando, na verdade, esse capítulo 14, ele já diz algo importantíssimo para nós, Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o capítulo que fala da formação dos médiuns. Por falar em formação dos médiuns, isso vem ao encontro do que nós temos conversado essas semanas sobre a necessidade do estudo continuado da doutrina espírita e o aprofundamento do nosso conhecimento doutrinário em si, teórico, e o conhecimento prático. Então, nós vamos ter uma série de encontros que nós chamamos de treinamento. O primeiro desses encontros vai ser na sexta-feira agora, dia 20,
ele vai ser ministrado pelo nosso irmão Alcir, ele vai ser repetido, quem não puder comparecer não tem problema, vai ter uma outra data que será marcado e terá oportunidade também. Mas, como eu já disse em outras oportunidades, esse é um encontro mandatório para todos nós, né? O Alcir, ele vai nos apresentar uma síntese daquela obra do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. Diga. Tá, obrigado. Então, meus irmãos, começa agora, sexta-feira, teremos esse encontro. Então, peço que todos que puderem, façam. Quem comparecer nessa sexta, fica desobrigado entre aspas, né? Não vamos tomar esse termo pelo lado negativo dele, tá? Né? Não tem compromisso de participar do próximo, porque o próximo será exatamente igual, para quem não pôde comparecer, né? Após isso, aí sim, aí nós iremos ter outros temas, como, por exemplo, a parte segunda do Céu e Inferno, para nós analisarmos com os médiuns e dialogadores todas aquelas mensagens que Kardec trabalhou tão bem e que estão, né, na parte segunda do Céu e Inferno. Uma outra obra que nós também vamos tentar sintetizar é No Invisível, né, para não ficar longo. Aí não é um estudo continuado, vamos tentar fazer uma sinopse, um estudo bem sintético para trazer o sumo dessas obras. Nós precisamos nos reunir, discutir, trocar ideias, nos aprimorarmos. Isso é essencial, né? E nós vamos ver agora, no estudo que nós estamos continuando a fazer, né, hoje, eu fiquei pensando, qual seria uma forma de eu mostrar assim, simbolicamente, pictoricamente, a importância do mundo espiritual ter instrumentos preparados. E eu imaginei um cirurgião que vai precisar usar um bisturi, né? Se esse bisturi não estiver cortando corretamente, imagine o estrago que vai acontecer na criatura, no paciente. O bisturi é uma ferramenta. E o que nós somos para o mundo espiritual, no trabalho mediúnico, nós somos ferramentas. Nós auxiliamos o mundo espiritual. Então, nós somos o verdadeiro bisturi que esse cirurgião está segurando aqui. Temos que estar afiados. Temos que estar cada vez mais em condições de sermos instrumentos habilitados para o trabalho. E como é que nós vamos conseguir isso? Estudando, treinando, nos encontrando para tratar do assunto. Nós não podemos ficar cada um de nós só pensando no seu mundinho, sobre o que é mais certo, ou o que seria mais correto, ou o melhor dos mundos. Vamos trocar opiniões, vamos crescer juntos, vamos construir uma melhora continuada dos nossos trabalhos juntos. Eu só acredito em trabalho em equipe. Eu não acredito em sucesso individual. Sucesso individual para mim é algo efêmero. Você está cheio de gênios atrás de balcões que só conseguiram isso na vida. E está cheio de pessoas que antes puderam ser chamadas no passado de medíocres, que estão muito bem de vidas, que souberam explorar habilidades, explorar composições, né, explorar o melhor dos outros e construíram. E é assim que nós temos que fazer, construir em equipe as coisas. Então, meus irmãos, começando esse nosso estudo, eu escrevi essa mensagem. Todos que atuam no campo mediúnico devem ter a consciência de que são meros instrumentos, tais como um bisturi nas mãos do cirurgião. Não podemos conceber que um cirurgião conseguirá fazer um bom trabalho se o bisturi que for usar estiver sem corte. A maneira de nós podermos estar mais preparados para atuarmos no campo mediúnico é mediante o treinamento e aprendizados contínuos. Nessa obra, O Consolador, é uma obra muito interessante, que vocês já conhecem, de Emmanuel, né? Na questão 393, vejam o que Emmanuel nos fala. O título é Preparação. Aí começa a questão no 392. Pode contar um médium
de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos. Os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. E aí percebam, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço e no tempo, o médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo, através dos seus livros e da sua exemplificação. Então, meus irmãos, a mensagem está dada por Emmanuel. Na verdade, Emmanuel dá essa mesma mensagem de forma diferente, né, com palavras diferentes, em diversas obras. Nós vamos ver mais à frente, não agora, mas esta obra aqui de Emmanuel para os médiuns é uma coletânea feita por Luiz Gonzaga Pinheiro, com as orientações colhidas em diversas obras, como Seara dos Médiuns, por exemplo, em que Emmanuel dá essas informações tão valiosas para os médiuns, sobre vários aspectos. Então, e quando a gente fala em estudo, eu já tinha colocado essa imagem de Herculano Pires, mas eu gosto muito dessa mensagem de Herculano, por isso que eu estou retornando com ela. Estude o Espiritismo e não se deixe levar por tolices. Dedique-se ao estudo, mas não queira saltar de aprendiz a mestre, pois o mestrado em Espiritismo só se realiza no plano espiritual. Na Terra, somos todos aprendizes. Por que eu estou colocando isso? Para ressaltar, aqui não tem mestre, aqui não tem aquele que fale por cátedra. Todos nós estamos estudando a doutrina espírita, tentando trabalhar, melhorando. Então, somos aprendizes. Como aprendizes, não podemos parar de estudar. E ainda trazendo um pouquinho mais de Emmanuel para nós, porque o nosso capítulo é sobre isso, então por isso que eu estou batendo forte nessa questão. A mediunidade, para ser expressa, necessita de duas premissas básicas: uma afinidade fluídica e uma sintonia vibratória. A sintonia é, portanto, assunto assegurado no manual de utilização dessa faculdade. Se compra um motor, junto vem seu manual de instrução. Se é médium, o manual está à disposição nas obras de Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Kardec e Jesus ditam as regras corretas da boa utilização. E mais adiante, como o médium é o enfermeiro, dele exige-se competência e eficiência. Do enfermo, perdoa-se a impaciência e até a rebeldia, pois se o enfermeiro está com a razão, o enfermo geralmente está com a necessidade. Daí o imperativo da disciplina, do estudo que gera competência, da humildade que sustenta segurança nos passos. Quanta coisa Emmanuel, nosso benfeitor Emmanuel, nos coloca em trechos tão pequenos. Quanta orientação ele nos deu nesse trecho aí. É onde eu tirei isso, dessa obra que eu acabei de mostrar para vocês, de Emmanuel para os médiuns, que é uma obra organizada por Luiz Gonzaga Pinheiro. Muito interessante para todos nós. Então, meus irmãos, entrando agora no Livro dos Médiuns. No item 209,
nós temos a seguinte informação. No médium aprendiz, olha aí o termo aprendiz, né? No médium aprendiz, a fé não é a condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Kardec, Livro dos Médiuns, isso. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Aí eu fui procurar na edição da LAC, que é uma edição que foi traduzida, né, por Herculano Pires, e ele nos deixou preciosidades nas suas notas. Eu fui procurar a nota de Herculano Pires sobre isso. As experiências de escrita automática na psicologia, iniciadas por Pierre Janet, comprovam esta observação de Kardec. O fenômeno é natural e ocorre em qualquer circunstância. O problema da fé está ligado ao aspecto religioso do espiritismo, e sua importância é fundamental no tocante aos resultados que se queiram obter. A ação da fé se manifesta no controle das manifestações, afastando influências negativas e permitindo obter-se comunicações de espíritos amigos, de entes queridos ou de entidades superiores. Então, como eu falei, essa é a redação extraída do Livro dos Médiuns e da editora LAC, que eu recomendo, quem puder ter, também as obras da LAC, porque nas obras da LAC nós temos essas preciosidades, né, que Herculano Pires nos legou, nas suas notas, nas suas pesquisas. O item 210. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão, né? É um tremor, né? Um leve tremor no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar. Muitas vezes, não traça senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência, nem propeli-la. Tem que ser natural. E tem que ser um trabalho de paciência. Não adianta querer ultrapassar o momento certo. Natureza não caminha aos saltos. E isso não foge desta regra. Alguns médiuns escrevem desde o princípio corretamente com facilidade. Às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhe soltar a mão. Em se prolongando demasiado esses exercícios, ou degenerando na grafia de sinais ridículos, não há duvidar de que se trata de um espírito que se diverte, porquanto os bons espíritos nunca fazem nada que seja inútil. Nesse caso, cumpre redobrar de fervor no apelo à assistência destes. Se, apesar de tudo, nenhuma alteração houver, deve o médium parar, uma vez reconheça que nada de sério obtém. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convém cesse aos primeiros sinais equívocos, a fim de não ser dada satisfação aos espíritos zombeteiros. A estas observações acrescentam um espírito. Há médiuns cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, ou letras sem conexão. É inútil continuarem, será gastar papel em pura perda. São médiuns,
mas médiuns improdutivos. Demais, as primeiras comunicações obtidas. Sim? Exatamente. A nossa irmã Edna falou improdutivos para a psicografia, correto. Porque nós já vimos, né, várias vezes que nós temos uma pleiade enorme de tipos de mediunidade, né? Então, e uma mediunidade muito comum, né, é a mediunidade intuitiva, né? Então, muito bem observado. Demais, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se lhes deve dar muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para desembaraçarem o médium principiante. Não creiais sejam alguma vez espíritos elevados os que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se o médium não colima um fim sério, esses espíritos continuam e acabam por se lhe ligarem. Quase todos os médiuns passaram por este cadinho para se desenvolverem. Cabe-lhes fazer o que seja preciso a captarem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Ou seja, o livro dos médiuns é um livro programático, né? Ele nos dá um programa de trabalho. Como devemos fazer? É o manual do motor. Comprei um motor, preciso mexer. Compramos um carro, todo cheio de tecnologia nele embarcada. Nós precisamos do manual do carro para dirigirmos adequadamente. Nosso manual é o livro dos médiuns. Mas não é só o livro dos médiuns. O livro dos espíritos, ele é fundamental. E aqui, eu me lembrei de trazer para vocês uma orientação segura de Divaldo Franco, nessa obra, Divaldo Responde, volume 1, em que ele é perguntado por uma jornalista que mensagem você poderia deixar para a pessoa que é portadora de mediunidade, mas que tem medo ou que não sabe como educá-la. Está recebendo algumas mensagens que não consegue analisar direito. O que é que disse Divaldo? Primeiro, sugeriria que procurasse uma instituição espírita. Isto porque, sendo a mediunidade uma faculdade que o espiritismo conhece em profundidade, na sua condição de ciência, dispõe dos equipamentos para bem orientar o indivíduo que lhe é portador. Essa é uma questão importante, que muitas vezes as pessoas ficam pensando, eu posso exercer a minha psicografia em casa? Essa resposta, ela não é absolutamente negativa, mas se puder, deixe isso apenas para eventos muito especiais, em que você tem certeza de que você está secundado por bons espíritos, há um ambiente preparado, porque o local correto é o ambiente da casa espírita. Se por acaso a pessoa tem sonhos premonitórios, se experimenta certas perturbações de natureza psicológica, se sente instabilidade emocional, se acredita ser portador de dupla ou várias personalidades, procure conhecer o espiritismo, visitando uma casa espírita onde receberá, no atendimento fraterno, a orientação correta. Não se preocupe em desenvolver a faculdade de um momento para o outro, porque isso exige tempo, reflexão, estudo. Leia primeiro o livro dos Espíritos para conhecer a filosofia espírita. Depois adentre-se no conhecimento de O Livro dos Médiuns, para somente então estar em condições de participar dos exercícios mediúnicos. É por isso que muitas das vezes as pessoas chegam na nossa casa, mas elas não, às vezes já leram o Livro dos Espíritos, mas não leram o Livro dos Médiuns, ou leram faz muito tempo. Então, é preciso refazer o estudo. Né? Ou se lê o Livro dos Espíritos, mas ainda não estudou o Livro dos Médiuns,
primeiro estude o Livro dos Médiuns. Depois desça com a nossa irmã Sara e com o grupo, para aí sim começar a trabalhar no campo da mediunidade. É segurança. O que é isso? Isso é diretriz de segurança. Não é que não possa fazer isso, não possa, mas eu não terminei, eu li só uma parte do Livro dos Médiuns. Se eu for lá embaixo, é proibido. Não é questão de ser proibido, é questão de você arriscar a segurança do trabalho. A segurança de si mesmo, de si próprio e dos outros que estão fazendo aquele trabalho. Não entendi. Metodologia. É metodologia de trabalho. Então, diz aqui ele, continuando, a mediunidade é uma faculdade abençoada por Deus. O apóstolo Paulo a chamava carisma ou dom, enquanto Allan Kardec optou por chamá-la com o nome que a caracteriza na atualidade, por ser uma faculdade orgânica. No dia em que todos nos dedicarmos a essa viagem interior para a nossa transformação moral, vejam a necessidade da mediunidade com Jesus. Não tem transformação moral se nós não tivermos a mensagem de Jesus introjetada e estarmos com um trabalho diário de modificação, de transformação do nosso tônus mental. Então, no dia em que todos nos dedicarmos a essa viagem interior para a nossa transformação moral, para melhor, e nos tornarmos canais do mundo espiritual superior, estaremos construindo a sociedade justa e feliz, que se apresentará como um mundo de regeneração cujo trânsito vem acontecendo desde alguns anos. Então, são muitos os alertas nesse sentido para nós, né? Então, começando o item 211, o escolho com que topa a maioria dos médiuns, principalmente principiantes, é o de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. Ou seja, este capítulo aqui é para todos que estão trabalhando em mesa, né, mas ele está muito dedicado aos que estão no grupo do desenvolvimento mediúnico, descendo com a nossa irmã Sara. Este capítulo 14, ele deve ser muito estudado, muito trabalhado, né, memorizado em muitas coisas, para o trabalho que é feito lá naquela salinha, que é um trabalho muito sério, muito importante. É um trabalho de desabrochar a mediunidade. E aqui Kardec nos dá o manual. O que é que nós precisamos saber para este trabalho, para um desabrochar adequado da nossa mediunidade. A primeira condição, continuando, é colocar-se o médium com fé sincera, sob a proteção de Deus, e solicitar a assistência do seu anjo de guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. Vejam o alerta. Ou seja, não quer dizer que eu quero começar a desenvolver a minha psicografia. Tenho que começar com os meus espíritos familiares. Atenção. A segunda condição é... Espera só um instantinho, deixa eu levar para você. Está com você. É para todos ouvirem, porque quem está em casa, aqui nós até ouvimos, mas quem está lá acompanhando em outro lugar... Dionísio, eu acho, até porque isso é uma verdade, né? Essa questão familiar, né? Porque quando nós estamos aqui no plano de encarnados, nós temos as nossas parcerias, vamos pensar nos avós e os seus netos, né? Muitas vezes nós fazemos coisas que não deveriam ser feitas,
né? E quando a gente está na espiritualidade, a gente não está diferente. A gente acaba tendo parcerias, né, errôneas, né, que dificultam o caminhar daquela criança, daquele adolescente, não é? Bem observado, é o espírito da coisa, do que está aqui, né? Exatamente. É a ratio daqui, né? É a razão desse texto. Bem colocado. Alguém mais? Alguém quer falar um pouco da sua experiência? Algum médium gostaria de falar um pouquinho da sua experiência com a psicografia? Muitos têm, né, mensagens psicográficas aqui na casa, né? Isso engrandece só um minutinho, ela vai terminar e você fala, Marcos. Questão também das mensagens, né, assim, lendo bem esse capítulo, que é realmente muito interessante, né, a forma de nós escrevermos, né, a forma que os anos passam e às vezes a gente não dá um passo adiante na forma como a gente escreve, né, mas ao mesmo tempo ele nos alerta que aquelas mensagens que têm letras tão bonitas, né, mas nem sempre elas têm profundidade, né? Ele mostra muito bem isso, que às vezes as mensagens mais simples, elas têm um cunho mais verdadeiro, mais amoroso, mais sério, né? Do que às vezes verdadeiros relatórios, que parecem relatórios religiosos, né? E isso, assim, foi um grande aprendizado para mim, esse capítulo, reler isso, que a gente já leu muitas vezes, mas lembrar, né? Porque aqui ele quase que faz um manual das coisas que o principiante precisa saber, né? Ele é muito rico em conteúdo. Muito rico, muito rico. Alcir, você até fazer um périplo por aqui, que tem o Marco Arthur, depois tem a Edna. Fala o microfone, Marcos. Não. Quem está em casa não. É quem está em casa não escuta, Marcos. Não, é. E nem eu aqui também. Eu, na jovem, descobri que eu sabia desenhar. Eu desenhava uma opção de coisa. Mediunidade. E nunca entrei numa escola para desenhar nem nada. Eu sabia ter perspectiva, tudo isso. Um rosto, pegava a revista. E fui desenvolvendo até que um dia eu fiz um desenho que meu pai falou: pô, esse desenho está muito estranho, Marco. É melhor tu parar com esse negócio de desenhar. Aí depois, com o tempo, eu fui ver que a minha mediunidade estava abrindo para o outro lado do desenho. Aí eu parei de desenhar. Mas eu nasci com isso, eu não aprendi nenhuma escola. É um relato, né? É um relato. O desenho. A Edna também pediu a palavra. Oi, como o próprio Kardec falou, não é? As primeiras psicografias, normalmente são feitas através de espíritos que são treinadores, não são espíritos superiores. Por isso o cuidado é bem grande de se prestar atenção e de não se ligar àqueles espíritos, ser aquilo como um exercício e não fazer daquilo como uma profissão. Por exemplo, o Divaldo Franco, quando ele começou a fazer psicografia, ele ia fazendo as psicografias que a Joana ia editando e ele ia colocando num baú. Quando chegou ao cabo de, um ano, não sei, acho que Sara sabe, 1 ano e tanto, 2 anos, ela disse assim: agora nós vamos começar a escrever. Ele disse: como assim? E aquelas que a gente fez? Aquilo ali é treino, queima tudo. Ele chorou, pediu a ela que não fizesse aquilo, que aquilo era muito importante para ele. Ele disse: isso é um treino. Então, quem vai fazer psicografia tem que ter muito cuidado. Não é nem um espírito superior que está ali. Imagina que a Joana de Anjos, sendo um espírito já de extrema moral, né? Ela falou isso com o Divaldo. Imagina os mortais falíveis comuns como nós. Esse é um alerta muito importante. O que você lembrou agora dessa passagem de Divaldo, ela serve para todos nós, né? Porque muitas das vezes a pessoa está começando o exercício da psicografia e já começa a receber algumas mensagens, né, com algumas assinaturas que é preciso se dedicar para analisar melhor.
né? Porque pode ter aquela característica que a Sandra comentou ali, que de repente é uma construção feita por algum espírito, né, em que ele está querendo traduzir algo que ele não é, né, e está tentando dar uma forma ou uma assinatura, levando a pessoa a um engano. Então, a análise do trabalho que é apresentado, ela é muito importante. É por isso que o estudo é tão importante. A parte filosófica é de extrema importância para a gente não chegar à hora da psicografia. A parte filosófica é muito importante estudar para não chegar na hora da psicografia e achar que é um artista nas mãos de outro artista, entendeu? É aí onde existem os encantamentos e as grandes obsessões. A falta do estudo leva muitas vezes a pessoa a não entender aquele que está organizando os trabalhos. Exatamente. E conduzindo os trabalhos, quando ele faz algum tipo de observação, né? E a pessoa, como ela não tem o estudo, ela não consegue entender que aquilo está correto, a pessoa tem que falar aquilo para ela. Inclusive a questão de sintonia, a questão do fluido, a questão de sentir quem está chegando. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que o médium tem que ficar treinando para saber quem é que está chegando. O médium só é treinado quando ele passa por todas essas experiências. Não é chegar e quando você começar a falar ou escrever, e você achar que é um encanto. Não é? É aí onde ele vai ficar encantado depois. E isso leva um tempo. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfie, que é aquilo que a gente estava falando. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Por isso, é que é indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. E isso se aplica a todos nós, é por isso que nós estamos falando bastante sobre essa questão do estudo sistematizado, que é para todos nós, é para todos nós, é para todos nós. Alcia? Sara, mas é importante. Sabe o que é? Eu também daqui, às vezes, eu não consigo entender direito. As próprias assinaturas, né, fulano, Jesus, quando eu comecei aqui, me deram a vida de Jesus escrita por ele mesmo. Né? Quer dizer, então, a pessoa assina, né? Então, assina. Tem gente boa aceitando, né? Einstein me mandou uma... É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com essas assinaturas assim, né? Quando elas chegam, tem que analisar muito direitinho a mensagem. Então, continuando, pessoal. A este respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Eu errei aqui na entonação. Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Ou seja, tudo isso que foi falado, né, atrás. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, aquilo que a Sandra falou, né, os verdadeiros relatórios, apresentando formas ridículas e desusadas. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto é mais questão do médium que do espírito.
Temos visto médiuns de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Nessa semana, eu estava vendo um vídeo muito curto que foi a última psicografia feita por Chico, né? E Chico já estava muito doentinho, praticamente ele não conseguia falar muito, né? Então eles filmaram muito a psicografia que ele estava recebendo, né? Coitadinho, a letra estava muito difícil de ver, mas foi possível ler. Ele mesmo leu pausadamente, porque ele estava com falta de ar, entendeu? E a pessoa estava no local a quem se dirigia. Ele falou o nome, falou uma série de informações. Aliás, Divaldo mesmo comenta aqui nessa obra que eu li para vocês, uma oportunidade que ele esteve com o Chico, e o Chico psicografou uma mensagem para ele, e disse: Divaldo, nessa obra que vocês, se não tiverem, sugiro que adquiram ou peguem na nossa biblioteca, Chico deu detalhes tão difíceis de serem checados pelo Divaldo, que ele levou muito tempo para checar todas as informações da psicografia, né? Inclusive tendo que ir a cartórios para checar aquilo que Chico tinha colocado na psicografia, né? Mas letras garranchos, garrafais, isso não é problema, isso não traduz o conteúdo. Item 212. Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Preciso, pois, que se torna que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro os serviços. Prudência, atenção, estudo, para nós não cairmos nessa imprudência que Kardec nos alerta aqui. Por isso que o ambiente mais adequado para esse desenvolvimento é o da casa espírita. E isso é falado também por Divaldo aqui nessa obra. Aliás, Divaldo fala também sobre essa questão da casa espírita, nessa obra aqui, Diretrizes de Segurança, que eu acho que a maioria já leu, já estudou, né? Já tivemos, né, Gesilda, até um estudo só sobre ela aqui, né? Raul Teixeira e ele. Exatamente. E tem aqui 2 itens em que ele fala sobre essa questão de você fazer esse tipo de coisa fora do ambiente. Veja, tem um item aqui, 47, dessa obra, que ela também tem perguntas e respostas, como se fosse o Consolador, né? Seria desaconselhável o desempenho mediúnico isolado, bem como em reuniões domiciliares ou recintos estranhos aos centros ou locais similares? Esta é a pergunta. E Divaldo responde aqui: é desaconselhável esse comportamento como hábito, o que não impede que, excepcionalmente, ocorra o fenômeno com a anuência do médium sob a inspiração dos bons espíritos. Não chegaremos ao absurdo de supor que no lar, periodicamente, não venham os benfeitores espirituais para o diálogo de emergência, para uma palavra fraternal, para um encontro de estímulo entre aqueles que se reúnem para orar. No estudo espírita e evangélico, realizado em família, é desaconselhável que se o transforme em reunião mediúnica, porque, como o nome diz, trata-se de uma oportunidade para estudar e meditar, e não para o exercício da mediunidade. Mas, vez que outra, dependendo dos instrutores espirituais, pode ocorrer comunicação de entidades benfeitoras para trazer o conteúdo que pareça a esse benfeitor como de relevância
não se permitindo, entretanto, que tal se transforme num hábito. Mensagem claríssima. Ele continua aqui, mas não ia ficar também entedioso, né? eu ler muito. É uma obra que é obra de cabeceira para nós, né? Essa diretriz de segurança é uma obra que nós devemos ter. Aliás, tem tanta obra que nós precisamos ter, né? Elas se complementam, né? Elas se conectam, uma aprofunda o que a outra não aprofundou, né? O nosso livro básico é o livro dos médiuns, mas nós pegamos uma infinidade de informações úteis de outras obras. Por exemplo, eu tenho lido muito essa obra que está aqui, Diálogo com os Médiuns. É uma obra que não é uma obra acadêmica, se eu posso me referir como obra acadêmica, uma obra espírita, tá? Até pela mensagem que eu li no início de Herculano Pires, né? Mas é uma obra feita por um médico, né, trabalhador da Sociedade Espírita Leon Denis, que participou de diversas, incontáveis reuniões de altivo com os médiuns, com os grupos mediúnicos de trabalho, com os diretores de trabalho, porque ela é muito grande e eles têm uma seccionalização por diretores. Então, ele se reunia e eles debatiam, perguntavam ao altivo, levavam para o altivo os problemas, as peculiaridades, e o altivo, num linguajar muito fácil, muito claro, e com uma experiência que ele trazia enorme no campo mediúnico, ele orientava. Então, tem diretrizes aqui de segurança no trabalho mediúnico que são importantíssimas, dentro de um livro muito fácil de ler, que é um livro de diálogos, de altivo com os médiuns da casa de Leon Denis. É uma obra que uma irmã aqui da nossa casa me presenteou e que foi um dos melhores presentes em termos de livro que eu ganhei. Mas a coisa mais interessante é estudar estudar com altivo, é muito interessante. Não está ligado. A gente estudar com o altivo, né? Porque ele é de uma simplicidade muito grande. E outra coisa, é muito gostoso a gente estudar com uma pessoa que é séria, que é um médium excelente, entendeu? Respeitador de Kardec. Tudo o que passa naquele centro tem que passar pela mão de Kardec, né? E nós vamos para as obras correlatas, né, similares, mas acontece que a base é Kardec. Então, o altivo, além dele ser um excelente médium, é um excelente espírito, ele é uma pessoa afável, boa de se chegar, boa de se ficar, e não tem entrave entre a gente e ele, quando a gente ia estudar, perguntar. Né? Muito simples, é desse jeito aí, entendeu? Então, essa obra aqui é como se ele estivesse conosco, exatamente, conversando conosco, porque a pessoa que organizou, o Mário Coelho, eu não o conheço, né, mas ele conseguiu traduzir aqui para o texto realmente as palavras ao vivo, né? Quem é esse aí que está? Mas a gente vê que ele trabalhou com cuidado, com esmero, para colocar realmente as palavras usadas por altivo. Mas todos esses que trabalhavam com altivo, eles seguiam justamente essa carteira do Leon Denis, que é primeiro Kardec e fazer todas aquelas explicações dentro dos postulados kardecianos, explicando todos os trabalhos mediúnicos. Entendeu? Perfeito. Muito rico. É verdade. É um livro que vale a pena conhecerem. Bom, aqui já li tudo, né, gente? 212 eu já li, né? Algumas pessoas na impaciência, e essa questão da impaciência ela é muito importante, algumas pessoas na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mau, contando despedi-lo logo. Olha o risco. Muitas hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado, na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que vir. Diversas conhecemos que foram punidas na presunção de se julgarem bastante fortes
para afastá-los quando quisessem, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou, a princípio, abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado para repeli-lo à vontade. Ele deu corda, e aí quando o médium quis simplesmente afastá-lo, aí foi o problema. Imprudência, impaciência, falta de estudo. E aqui eu já li para vocês, eu tinha uma referência a diretrizes de segurança, mas tinha um outro item aqui de 48 que vale a pena ler em casa, que é a questão 48, ele é 47. A 48 é muito interessante também, mas senão o nosso tempo não vai dar. Fica aqui a referência. 213. A escrita é algumas vezes legível, as palavras e as letras bem destacadas, mas com certos médiuns é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre, antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar, ao que ele, em geral, aquece de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida, por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte e rogando com fervor ao espírito que seja mais correto. É o caminho, É Kardec nos dizendo como fazer, o cuidado, como devemos, o beabá. Por isso que o Livro dos Médiuns é tão importante para quem está no campo mediúnico. É obra que se tem, a semelhança do Evangelho segundo o Espiritismo, se tem que estudar de novo, pegar novamente. A cada repassada, novas informações vão surgir. A nossa própria experiência pessoal vai nos fazer encontrar mensagens interditas que nós não tínhamos conseguido perceber na primeira leitura, no primeiro estudo. Então, por isso que nós temos que estar o tempo todo refazendo o nosso estudo. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso nas reuniões do costume, para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela. Fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer, ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel e o médium, quaisquer que sejam o seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever, sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada, ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento deste último. Estas as explicações essenciais que temos para ministrar, no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará, na prática, alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui, e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médiuns do que em geral se pensa. E agora vamos concluir com a questão 214, com o item 214. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É a que todos os médiuns procuram, com razão, conseguir. Porém, raríssimo é o mecanismo puro. A ele se acha frequentemente associada, mais ou menos, a intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou de outro espírito.
Não tem absolutamente que se preocupar com isso e, nada obstante, deve prosseguir. Né? Olha a recomendação. Mesmo que venha essa preocupação, prossiga. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que lhe não passavam pela mente e que até são contrárias às suas ideias. Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Continue, portanto, e com a experiência a dúvida se dissipará. Essas são as orientações seguras de Kardec para nós. Infelizmente não deu, eu tinha algumas obras aqui para trazer para vocês, textos que complementam, mas, né? Agora, obrigado, Mauro. Agora, eu não posso deixar de dizer para vocês que essa obra que está aqui é uma obra que nos auxiliará o tempo todo muito no estudo do Livro dos Médiuns, como Seara dos Médiuns. Porém, nós temos aqui dentro muito do que está em Seara dos Médiuns e outras obras.